Irmãos, eu estou com muita expectativa daquilo que Deus já começou a fazer nas nossas vidas nesse ano. Amém? E eu acho que você deveria considerar a possibilidade também de pegar junto nessa visão. Amém? Amém? Passa a considerar essas coisas, porque aquilo que Deus está fazendo, não vai fazer na vida de uma pessoa só. Ele irá fazer na vida de todos, amém, irmãos? Todos aqueles que creem, amém? Todos aqueles que derem crédito à palavra de Deus, todos aqueles que agarrar a visão, Deus vai fazer acontecer. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é: eu creio, por isso eu falo. Você pode dizer comigo assim: eu creio, por isso eu falo. Eu sei que as pessoas não gostam muito de ficar repetindo o que o pastor manda repetir, mas vocês têm um pouquinho de condescendência aí comigo, aí, compaixão comigo, e foi só uma vez hoje, eu prometo não fazer mais isso hoje, tá bom? Mas vamos lá, abre sua Bíblia comigo em João capítulo 12. João capítulo de número 12, verso de número 49. Nós vamos entender um pouquinho a respeito dessa falar aquilo que eu creio. Isso chama-se fé. Amém, irmãos? Quando você abre, sabe que a fé não é algo, como é que eu posso dizer? Que você não tem como vislumbrar. Fé é algo que você vislumbra, amém, irmãos? Fé é algo que você vê. Jesus e o apóstolo Paulo, ambos viram fé em determinadas pessoas. E vendo-lhes a fé, os curou. E vendo-lhe a fé, ou seja, fé é algo que se vê. A sua fé é algo que tem que ser notória a todas as pessoas que te cercam. Amém, irmãos? E fé é o quê? É você ser um religioso? Fé é você ir na igreja? Não, eu tenho fé, eu vou na igreja. Isso não é fé, querido. Fé é a certeza de coisas que não se veem. É a certeza de coisas que você não vê. Significa que elas não existem? Não. Elas não se manifestaram ainda. Mas elas já existem. Por quê? Porque Deus fez tudo aquilo que eu e você precisamos, irmãos. Então, quando a gente chama a existência alguma coisa, essa coisa vai acontecer. Porque nós cremos por dentro. Cremos por dentro, confessamos com a nossa boca e as coisas acontecem. Amém? Isso é o princípio da fé. Amém, irmãos? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Aí a questão é, quem é justo? Só o justo. Olha, tem que ser muito santo para poder viver pela fé. Deixa eu te contar um segredo, querido. Quando Jesus morreu na cruz, por mim e por você, Ele te fez justo. Então você está apto a começar a viver pela fé. Algumas vezes as pessoas erroneamente dizem assim, quando estão passando alguma falta e alguma necessidade de alguma coisa, elas dizem assim: como é que você está, irmão? Elas respondem assim: estou pela fé. Isso não é fé, irmão. Isso é falta. É falta de alguma coisa. E deixa eu te dizer uma coisa: o seu Deus não é um Deus de falta. Então, vamos começar a mudar o nosso vocabulário. Eu não estou em falta. Eu não tenho falta de nada.
posso ter necessidade de alguma coisa, mas falta não. Falta e necessidade são coisas distintas, irmão. Quando você diz que você tem falta, você está a dizer que o seu Deus não preparou para você aquilo que você precisava. Mas quando você fala, eu tenho uma necessidade, você está reconhecendo algo que no momento você não tem. Mas que pela fé isso já existe e por isso você chama a existência para que essa coisa aconteça na sua vida. Isso é fé. Amém, irmãos? Você abriu em João capítulo de número 12, verso de número 49. João 12, 49 diz assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Uma outra tradução, que é a tradução literal dos textos originais, diz assim: porque eu não falei proveniente de dentro de mim mesmo, mas aquele, havendo-me enviado o Pai, ele mesmo me deu mandamento sobre o que eu diga e sobre o que eu fale. E tendo sabido que o mandamento dele é a vida que dura para sempre. Portanto, o que falo eu, exatamente segundo me tem dito o Pai, assim eu falo. Amém. Ou seja, querido, a fé é algo que tem uma voz. Fé fala, irmãos. E a maior mentira, a maior estratégia de Satanás, do nosso inimigo, do nosso adversário, é fazer com que eu e você fiquemos calados. Essa é a grande estratégia do inimigo. Você não pode falar aquilo que você pensa. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina que, assim como eu penso, assim eu sou. E se eu não falo aquilo que eu penso, eu passo a não ser. Eu passo a não ser. Então, o inimigo, ele quer fazer com que você se cale. Não pode falar. Que isso? Você está sendo muito soberbo. Você está sendo muito soberbo, dizendo que você tem todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é soberba. Isso é você concordar com o que a Bíblia diz a seu respeito. Soberba é você pensar além daquilo que você é. Mas se eu pego e concordo com a palavra, com aquilo que a Bíblia diz, eu não estou sendo soberbo, eu estou sendo humilde. Porque eu reconheço que existe uma autoridade superior a mim, que é a palavra de Deus. Se ela diz, eu concordo. Se ela não diz, eu não invento. Se a palavra de Deus diz algo a meu respeito, eu concordo com ela. E a forma de eu concordar com ela é falar aquilo que eu creio. E o que eu creio é aquilo que Deus falou comigo através do seu Espírito Santo ou através da palavra dele escrita, a Bíblia. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus.
Muito se fala sobre fé e nós somos destes, porque cremos que o crente deve ser um praticante das verdades da palavra de Deus, que diz que o justo vive pela fé. Amém, irmãos? E eu quero discorrer um pouco sobre isso aqui. Anda comigo aí agora, então. Efésios capítulo 6, verso 17. Nós vamos entender um pouco a respeito desse falar, dessa palavra, para que você saia daqui hoje aperfeiçoado. Amém, irmãos? Como eu estou sendo aperfeiçoado por essa palavra também. Amém? Efésios capítulo 6, verso de número 17. Achou? Efésios 6, 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, essa espada aqui, deixa eu te falar, ela é uma espada bem específica, mencionada pelo apóstolo Paulo aqui. Essa espada aqui, ela é a Gladius Romana. Gladius Romana, guarda esse nome, para você lembrar daquele filme Gladiador. Gladius Romana. A Gladius Romana, ela tinha aproximadamente 60 centímetros. E ela não tinha muita a habilidade de cortar, mas ela tinha a habilidade de perfurar. E ela perfurava até mesmo armaduras. A Gladius Romana tinha a capacidade de até perfurar armaduras. E interessante que ela, por ser uma espada menor do que as espadas usuais daquela época, os romanos podiam lutar, e ela era a única espada que poderia ser arremessada por causa do equilíbrio entre as suas lâminas e o peso da sua empunhadura. Sabia disso? Pronto. Aprendi isso essa semana estudando para essa mensagem. Então a pessoa pegava e lançava aquela espada, e aquela espada, quando penetrava numa armadura, feria o adversário, o seu inimigo. Te lembra alguma coisa? A palavra de Deus dentro de você precisa ser arremessada. A forma de você arremessar a palavra e em direção a algo é falando. E nós sabemos, querido, que nós não arremessamos a palavra contra pessoas, mas nós arremessamos a palavra sobre circunstâncias, sobre adversidades, sobre o inimigo das nossas almas. Por isso que a gente diz, tira suas mãos de cima daquilo que é meu, porque eu agarro aquilo que é meu. Eu pego, agarro e pego, e você, Satanás, não tem o direito de pegar aquilo que Deus me deu. Aleluia. Muito interessante essa questão dessa espada. Mas vamos ver uma outra. Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Aleluia. Hebreus capítulo de número 4, verso de número 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que espada
de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Percebe que aqui já não é a Gládios romana. Essa espada aqui, ela tem outra característica, o fio dela. O fio dela que corta a ponto de dividir qualquer coisa. Não é uma espada com profundidade de ação, de penetração, mas uma espada para corte. E esse corte faz com que divida, discirna coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Então perceba isso, irmãos. Se a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, eu preciso, como crente em Jesus Cristo, dar crédito a ela. Saber que ela está a operar eficazmente na minha vida. Você na sua. Aquilo que Deus diz vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus está a funcionar. Aleluia. Amém, irmãos? Olha uma outra espada vista também na palavra de Deus. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo relatando a respeito de espada. Vimos o escritor de Hebreus falando a respeito de espada, e agora nós vamos ver o apóstolo João falando a respeito de espada. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 16. Abre comigo, por gentileza. Apocalipse, capítulo 1, verso 16. Você achou? Glória a Deus. Apocalipse 1:16 diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca... E de onde? De onde? Da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Ou seja, essa mesma espada que o escritor de Hebreus cita é a mesma espada que o apóstolo João está a citar. A espada de 2 gumes, o seu corte. E aqui ele acrescenta para nós uma palavra interessante, que saía-lhe da boca. Irmãos, se a espada saía da boca, é porque era uma palavra. Agora, eu quero que vocês conheçam um pouco mais do significado original dessa palavra espada de 2 gumes. Gumes significa, no original, algo como embocadura. Muito bom. Se for Jesus, você atende. Embocadura. Ou seja, é uma espada de 2 bocas. Acompanha comigo o raciocínio. É uma espada de 2 bocas. Se nós podemos falar espada de 2 gumes, podemos falar espada de 2 bocas. Então quer dizer que a palavra de 2 bocas. Amado, presta bem atenção nisso que eu vou falar para você agora. Não se distraia. E eu quero que você perceba muito bem da importância do falar a palavra de Deus.
a palavra sai da boca de Deus, um gume, ela precisa sair da minha boca, o segundo gume. O que significa que o poder que está na boca de Deus é o mesmo poder que está na minha e na sua boca quando sai da minha e da sua boca a mesma palavra de Deus. É o mesmo, irmão. É o mesmo poder. Não há diferença, querido. Por quê? Porque eu sou alguma coisa diferente de você, ou você é alguma coisa diferente de mim. Não tem a ver, querido, com a gente. Nós precisamos entender que o reino de Deus não é estabelecido com base em meritocracia. Mas o reino de Deus é estabelecido com base na graça, em qual todos foram chamados para viver neste reino. E aqueles que creem reinarão em vida. Ou seja, seremos aqui exatamente aquilo que Jesus foi. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que assim como era Jesus, assim nós faríamos coisas maiores. Mas o teu inimigo fica soprando no seu ouvido falando assim, pastor, não é bem assim não. Bom, você vai ouvir quem? Nós precisamos estabelecer nas nossas vidas quem é que nós queremos ouvir. Se nós vamos dar crédito à voz que fica soprando no nosso ouvido, dizendo ao nosso ouvido que nós não temos, que nós não somos e que nós não podemos, ou se nós damos crédito à palavra de Deus que diz que nós somos, que nós temos e que nós podemos. A quem nós vamos dar crédito? E uma vez que nós dermos crédito à palavra de Deus, nós temos que agir de acordo com aquilo que nós cremos. Como? Falando. Liberando a palavra. Dizendo a palavra. Falando a palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Nosso maior exemplo é o Senhor Jesus, querido. Não tem como discutir. Ele é o nosso maior exemplo. Em Mateus 4:4, abre comigo, diz assim, olha, Mateus 4:4. Vou dar um tempo para você abrir. Aleluia. Mateus, capítulo de número 4, verso 4, diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A boca de Deus, a minha boca. Nós viveremos por aquilo que sai da boca de Deus e que sai da minha boca. Aleluia. Jesus falando. E deixa eu te dar uma dica aqui, meu irmão, bem séria. Para cada palavra que sai da boca do diabo, é necessário uma palavra da sua boca em sentido oposto e contrário a dele. Você tem que falar na hora. Chegou alguma coisa contrário a você, daquilo que a palavra de Deus diz, não leva para casa. Diga na hora. Satanás, está escrito. É isso que Jesus fez e serviu de exemplo para nós. Não aceite. Olha, sabe o que é? Nós não temos condições de te dar oportunidade esse ano e tal. Mas Deus falou com você, não falou?
que você ia ter aquela oportunidade, não falou? Então, na hora, você rejeita aquilo, em nome de Jesus. Você não precisa brigar com a pessoa. A pessoa não sabe de nada. A pessoa não tem ciência daquilo que está a acontecer. Um dia desse chegou uma pessoa e virou e falou assim para uma outra pessoa aqui da igreja: você não devia ficar nessa igreja. Essa igreja não é uma igreja do reteté. O que ela quis dizer? Não é uma igreja avivada, não é uma igreja do fogo, não é uma igreja do pentecostal. Deixa eu te falar, nós somos pentecostais, nós somos do fogo e eu não me acostumo com fumaça. Eu sou desses, irmãos. Na hora que a informação chegou em mim, eu falei assim: eu não aceito isso sobre a minha igreja. Em nome de Jesus. E eu faço calar você, Satanás. Porque você é um mentiroso e desde o princípio, quieta-te, em nome de Jesus. Irmãos, eu e você precisamos saber quem nós somos. Nós temos que ter consciência. Não tenho que brigar com a pessoa que disse, nem sei quem é. Mas eu tenho que pegar e rechaçar com a palavra de Deus aquilo que não vem de Deus, para que a palavra de Deus se estabeleça. A palavra de Deus tem prioridade na minha vida, a palavra de Deus tem prioridade nessa igreja. Amém, irmãos? Aleluia. Na sua vida, irmãos, aprenda a fazer isso. Qualquer coisa que subir no seu coração, chegar no seu ouvido, dizendo aquilo que a palavra de Deus não diz a seu respeito, a respeito da sua família, rechace na hora. Fale ao contrário na hora, diga ao contrário na hora. Eu não aceito isso sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos para frente. Êxodo capítulo 13, verso 8. Aleluia. Você achou? Êxodo capítulo 13, verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 13, 8. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Aprenda a contar para os seus filhos as conquistas que Deus te deu, irmão. Mostre para o seu filho. Mostre para o seu filho, faça do seu filho um participante das suas conquistas em Deus. Para que o seu filho comece a desfrutar daquilo que você vive. Para no devido tempo ele poder ter as próprias experiências dele com Deus. Eu vi um vídeo ontem, não sei, de uma criança no meio de um gramado. E essa criança está, idade do Henrique, aproximadamente 3 anos. E ele estava assim: então, Deus, eu sei que tu és bom. E o pai filmando de longe. Na hora que ele viu que o pai estava perto, ele se calou e saiu correndo. E ficou com vergonha lá no cantinho dele. Mas o que eu quero dizer com isso, querido? Os nossos filhos estão de olho nas nossas vidas. E como nós procedemos em relação àquilo que Deus tem feito conosco.
Nós precisamos mostrar para os nossos filhos: ei, meu filho, pode olhar para o papai, eu sou um exemplo a ser seguido. Deixe os seus filhos ver Deus em você. Amém, irmãos? Versículo 9. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na prateleira da sua casa. Está escrito isso aí? Não. Para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Irmão, a palavra de Deus precisa estar na sua boca. A palavra de Deus precisa estar na sua boca. Ela, querido, enquanto a palavra de Deus estiver somente na tua mente, querido, não é fé. Enquanto a palavra de Deus descer só para o teu espírito, não é fé. Mas quando a palavra de Deus chega na sua mente, desce para o teu espírito e sai da tua boca, isso é fé. Aleluia. Precisa estar na minha, na sua boca. Vamos ver uns outros exemplos aqui? Abre lá em Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus capítulo de número 11. É o capítulo da galeria da fé. Meu Deus. Irmãos, pela fé, os irmãos do Verbo Porto possuíram um prédio enorme. Pela fé, eles conseguiram bons empregos. Pela fé, eles tiveram seus salários aumentados. Pela fé, eles venceram as adversidades e se estabeleceram em Portugal e conseguiram as suas empresas. Pela fé, eles conseguiram melhores contratos de trabalho. Pela fé, eles compraram casas. Pela fé, eles compraram carros novos. Pela fé, eles foram generosos e ajudaram muitos. Pela fé, irmão. A galeria da fé não parou em Hebreus 11. A galeria da fé continua nos dias de hoje. Através da minha vida, da sua vida, irmãos. Amém, irmãos? Hebreus 11, versículo 32. Queria pedir o pessoal do louvor para vir para cá, por favor. Hebreus 11, 32. Hebreus 11, 32 diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Como se deu isso? Como se deu isso?
pela fé. E fé, irmãos, tem uma voz. Eu não sei se o leão da crise anda rondando a sua vida, mas pela fé esse leão pode ser abatido. Eu não sei se o fogo da fornalha está quente demais, das circunstâncias que você atravessa, mas esse fogo pode ser extinto pela fé. Eu não sei se tem reino se levantando contra você. E aqui vai a questão do reino das trevas se levantando contra a sua vida, contra a vida da sua família. Eu não sei. Mas se acontecer, eles podem ser subjugados pela fé. O que você precisa compreender, como eu estou compreendendo nesta manhã, queridos, é que a fé tem uma voz. E essa voz tem que ser ativa e não reativa. A nossa voz precisa ter um comando, precisa sair da nossa boca e dizer: haja. A palavra de Deus diz que o universo estava a um caos. É isso, a palavra que diz lá em Gênesis 1 é: a terra estava sem forma e vazia. No original sentido, a terra estava um caos. E Deus disse: haja. Haja. Haja luz. Ele disse, ele não pensou. Ele não imaginou. Ele disse: haja luz, e houve luz. Aquilo que ele disse veio à existência, veio se manifestar, porque o universo terá que obrigatoriamente dar respostas à voz que foi liberada de comando. Aleluia. Eu estava a ver uma série com a Lizzie. Muito interessante. Em um dado momento, dentro de um grande navio, o comandante daquele navio recebe dentro daquele navio nada mais, nada menos do que o presidente dos Estados Unidos. Reconhecimento de autoridade. Agora está contigo. A voz de comando está contigo. E na hora que aquele homem abriu a boca, querido, por causa da autoridade que estava sobre ele, todos os demais passaram a se submeter à autoridade daquele homem. Inclusive o que estava no comando. Eu e você, querido, precisamos entender que a palavra de Deus nos diz que nos foi dada a autoridade para pegar em serpentes e escorpiões. É para pegar em bicho, irmão? Claro que não! Serpentes e escorpiões são principados e potestades, aqueles que vêm contra a minha vida e a sua vida para tentar nos oprimir, para tentar nos tirar do foco, para tentar tirar aquilo que é nosso. E eu e você precisamos nos levantar e nos posicionar. Uma voz de comando precisa sair da nossa boca com a autoridade de quem crê naquele que vive e que está dentro de mim e de você. O Espírito do Deus vivo.
habita em nós. Ele disse: haja luz. O universo teve que se virar para que o caos deixasse de existir e passasse a ser conforme o que ele disse. Preste atenção. O seu universo é a sua vida e a sua casa. Está na hora de você começar a declarar o haja na sua vida. Profissional, familiar, financeira. Começa a dizer, começa a declarar a palavra de Deus. Você tem autoridade, irmão, a autoridade foi te dada. Satanás, a partir de hoje, você tira suas mãos sujas de cima da minha família, de cima das minhas finanças, de cima da minha saúde, de cima do meu trabalho. Tira as suas mãos sujas, porque eu vou falar. E o universo vai conspirar em meu favor, para que aconteça, para que se alinhe a palavra de Deus com a minha palavra e aconteça. Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm. Ah, se vocês soubessem. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que opera. A palavra de Deus diz que opera na minha e na sua vida. Um dia um sujeito, uma pessoa, ele entendeu que pelo poder da palavra, ele podia fazer as coisas acontecer. E ele disse para os seus seguidores: eia, subamos e façamos para nós tijolos e massa, para que sirva de betume. E construamos para nós uma torre que toque aos céus. E Deus olhou lá de cima aquelas pessoas falando assim: eles têm um só coração. Eles estão falando aquilo que eles vão fazer. Eles vão conseguir. Apesar de não ser aquilo que eu queira. Deus tinha mandado eles espalhar pela terra. E eles estavam querendo concentrar na terra. O que Deus fez? Precisou descer e confundir as línguas. Estou falando da Torre de Babel. Agora pensa comigo. Se uma intenção errada, se uma coisa com propósito errado deu certo porque alguém disse, imagina eu e você com as intenções certas, com os propósitos corretos, dizendo aquilo que a palavra diz a nosso respeito, o que não acontecerá conosco? Nada será impeditivo para a minha vida e para a sua vida, irmãos.
É muito linda essa canção, eu amo essa canção. Mas ela tem que sair da beleza da letra e da harmonia. Como é que é música? Como é que é? Melodia, ritmo e harmonia. Harmonia, melodia e ritmo. Melodia, harmonia e ritmo. Melodia, harmonia e ritmo. Nós temos que sair disso e passar disso para a prática. Eu pego o que é meu. Eu pego, agarro e pego. Quando você diz isso, irmão, você está dizendo: Satanás, você não pode pegar mais aquilo que é meu. Porque agora eu entendi. E agora eu percebi. E agora eu pego e agarro. Quando eu pego e quando eu agarro. Alguém disse um dia desse aí, a respeito, não sei se foi a Leila. Quando você dá um osso para um cachorro, para um cão, um pitbull, ela usou um outro bulldog, né? Não, ela usou bulldog. Mas pode ser Doberman, pode ser o pitbull. Quando você dá um osso para um cachorro desse, você pendura ele pelo osso e ele não solta o osso. Você pode saculejar ele, como o Guilherme saculejou outro dia aqui, de todo jeito ele não solta. Por quê? Porque ele sabe que aquele osso é dele. Pegue aquilo que é seu, agarre aquilo que é seu e não solte. Ninguém pode te tomar aquilo que Deus te deu. Vamos ficar em pé, por favor.